Bom, agora a parte 3, né? A gente explicou como é que a máquina do dinheiro infinito funciona. Mas como que essa máquina quebra? E por que essa máquina quebrou? Porque ela fica se alimentando. Teoricamente, ela é a máquina do dinheiro infinito. Em que momento que deu ruim para essa máquina? Bom, primeira coisa, para que o débito de 8 bilhões da Alameda continuasse lá quietinho, ela tinha que ter patrimônio. E o patrimônio dela é em função do preço de tela do token FTT e basicamente token Solana e ecossistema Solana. Então, por que, que o SBF comprou a Voyager e a BlockFi? Porque a Voyager e a BlockFi tinham os tokens FTT que a Alameda colocou de colateral para eles. Se o SBF não tivesse comprado a Voyager nem a BlockFi, a Voyager e a BlockFi teriam liquidado o token FTT a mercado. Isso faria o preço de tela de FTT cair e quebraria a máquina do dinheiro infinito. Então, possivelmente, né, claro, ele comprou esses caras para evitar que a máquina do dinheiro infinito quebrasse. Só que ele não contava e ninguém contava com o furo jornalístico da CoinDesk, que vazou o balancete da Alameda. Quando isso foi anunciado, isso chegou até o CZ. O CZ, pô, não é bobo nem nada. Você pode até argumentar que ele já estava tramando e tal, mas não vamos entrar nesse mérito. O CZ reagiu ao vazamento dessa notícia e o CZ anunciou que ia liquidar os tokens FTT da Binance. Então, mais uma vez, era o risco de alguém liquidar muitos tokens FTT e possivelmente quebrar a máquina do dinheiro infinito. Para evitar essa quebra, o que aconteceu? A CEO da Alameda Capital, a Caroline, ela fez uma proposta para o CZ. Ela ofereceu para o CZ eles comprarem todos os tokens da Binance por fora do mercado ao preço fixo de $22. O que seria um excelente negócio para o CZ, né? Esse preço estava mais ou menos na faixa de valor do momento, 23, $22. Se o CZ vendesse tudo para a Caroline, do jeito que ela pediu, ele ia conseguir vender a preço fixo, não ia ter derrubada de preço. Mas, ao mesmo tempo, ele ia estar participando do esquema. Então, acho que ele se ligou que tinha alguma coisa muito errada com essa oferta e ele recusou essa oferta. E falou o seguinte: não, eu vou vender os tokens a mercado. Tá? E ele falou que ele vai vender os tokens a mercado, por quê? Porque ele não quer passar por um novo cenário de Terra Luna. Ele aprendeu a lição com Terra Luna. Então ele próprio já evocou ali o fantasma de Terra Luna para cima dessa dinâmica econômica da Alameda e da FTX. Cara, aí quando o CZ disse que ia vender o token a mercado, não teve jeito. Só dele anunciar, o token já começou a cair. Com o token caindo, era o fim da máquina do dinheiro infinito. Então, o SBF correu no mercado financeiro tradicional e, dependendo da reportagem, você vai ver que ele tentou levantar de 1 até 6 bilhões de dólares no Vale do Silício e em Wall Street. Só que acontece, ninguém no Vale do Silício e ninguém em Wall Street quis colocar mais dinheiro na mão do SBF. E aí, cara, a única escolha que sobrou para o SBF foi jogar a toalha e aceitar a proposta de aquisição que foi feita ali da Binance para a FTX. Quer comentar alguma coisa, Holanda, nesse cenário aí? Cara, eu acho que aqui, basicamente, né, que explica um pouco da onde que estava a bomba relógio. Dado que a FTX estava extremamente alavancada em FTT, a possibilidade de entrar muito FTT no mercado iria ali estabilizar o preço e, por consequência, o empréstimo da FTX. E aí era um efeito avalanche. Se eu estabilizo, se eu tiro o preço do FTT, basicamente a garantia da Alameda, que era 40% ali do capital que eles tinham, não ia fazer sentido. E aí eu poderia ver, literalmente, 14 bilhões de dólares de ativos virarem 5 bilhões. E, por consequência, isso poderia impactar os outros ativos que eles tinham como garantia e gerar um efeito de um prejuízo de 14 bilhões de dólares. Então, eles tentaram evitar isso. Mas no momento que eles não conseguiram ter sucesso nisso, isso levantou uma bandeira em todo o mercado e, basicamente, a FTX perdeu o fôlego. Quando ela perdeu o fôlego, a gente começou a desencadear essas questões. Só que a gente não tinha noção dessa dimensão. A gente começa a ter agora, porque até então todo mundo achou que era só uma dimensão de questões ali atreladas a saques. E aí, cara, isso talvez reforce um dos maiores problemas que a gente existe essencialmente no mercado de cripto, que é o excesso de alavancagem.
A quebra de Terra Luna foi baseada em alavancagem, foi baseada na capacidade da gente criar dinheiro de forma, entre aspas, artificial. A gente literalmente criou bilhões de dólares de forma artificial. E o mesmo a gente está vivenciando agora. E até um reforço que eu acho que eu quero fazer para vocês é que esse estudo nosso, meu e do Casta, né, isso daqui é só a ponta do iceberg de tudo que a gente está vendo. A gente vai continuar fazendo esse acompanhamento por pelo menos ali mais alguns dias, porque, cara, ainda tem muita informação que a gente vai ter. Esse buraco é muito mais embaixo.